Escola Bíblica Dominical, Programa de Educação Cristã Continuada da Assembleia de Deus Igreja Mãe. Revista Timóteo e Tito, servos de Deus e servos da Igreja. A nossa lição é a número 13, Tito 2, o papel do homem e mulher, jovem e idoso. Nosso textuário diz: quanto aos moços, de igual modo exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Tito capítulo 2, versículo 6. A verdade prática nos diz: devemos ser padrão nas boas obras para testemunhar o Evangelho com eficácia. A nossa leitura bíblica está em Tito, carta de Paulo a Tito, do capítulo 2, versículos 1 ao 6. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. A nossa introdução diz: a melhor maneira de reprovar a vida desregrada é viver de modo irrepreensível. É importante ressaltar que Tito deveria falar o que convém à sã doutrina, ou seja, as práticas que dela decorrem. Há um elo indestrutível que liga a doutrina cristã com as práticas cristãs, a teologia com a ética. Primeira parte, classe de pessoas. Subparte 1, pessoas idosas. A melhor maneira de combater a heresia é ensinar a verdade. A doutrina pregada por Tito precisava ser saudável, pois se a nossa teologia está mutilada, ou seja, faltando nela algumas partes, ou enferma, com partes contaminadas, então ela não está sã, não está saudável. Os irmãos idosos são citados primeiro, porque deveriam ser os pioneiros a aplicar a sã doutrina. Eles deveriam ter domínio próprio, ter reputação aprovada com bom testemunho dos de fora, sem ser acusados de escândalo, e deveriam ainda ter equilíbrio em atitudes e maturidade espiritual. Já as irmãs idosas deveriam ser cuidadosas quanto à maneira de viver, tendo um procedimento irretocável, exemplar. Subparte 2, Juventude e Tito. Na igreja, deve haver espaço tanto para o ensino formal quanto para o informal. As mulheres jovens receberam instruções importantes das mulheres mais idosas. As jovens deveriam aprender a ser sensatas, honestas, boas donas de casa e sujeitas ao marido. A submissão é uma palavra extremamente distorcida e desgastada atualmente. Há muitos maridos que se valem dessa ordem para oprimirem sua mulher. Não se trata aqui de uma subserviente rendição a tudo o que o marido exige. As mulheres devem administrar o lar com bondade e em concordância com a vontade do marido, não sem ele nem contra ele. Assim, o marido sábio permite que a esposa administre o lar, pois esse é o ministério dela. Os jovens, de maneira geral, devem ter responsabilidade de viver de forma cuidadosa em todas as áreas. Paulo passou então a tratar dos preceitos de Deus para Tito, pois todos os cristãos precisam de modelos vivos. Subparte 3, escravos. Paulo passou a dar as orientações de Deus para os escravos. A simples menção que a Bíblia faz da escravidão no primeiro século não é sinônimo de sua aprovação. Deus jamais aprovou a crueldade da escravatura. Porém, a igreja primitiva não se engajou num projeto revolucionário contra a escravatura, mas condenou-a e removeu seus abusos pelo poder do Evangelho. A obediência dos servos crentes aos seus senhores deveria ser em tudo o que é lícito. Deveriam agir com fidelidade, dando provas de sua honestidade, atentando para não cometerem os pecados de rebeldia e desonestidade. Ou seja, não deveriam ser rebeldes e nem cometer furtos em pequena escala, ou o quieto aproveitamento de algumas vantagens indevidas. Deveriam agir com obediência e fidelidade, pois esse comportamento ajudará a fazer a mensagem cristã atraente e nobre e assim a recomendará ao mundo externo.
Testemunho não é sinônimo de autobiografia. Quando estamos realmente testemunhando, não falamos de nós mesmos, mas de Cristo. John Stott. Segunda parte, graça salvadora. 1. Abnegação e piedade. Nessa carta, Paulo enfatizou que a vida pura é consequência direta da doutrina pura. A decadência moral instalada nas igrejas de hoje denuncia a fragilidade da sua doutrina. Onde a doutrina é ignorada, torcida ou adulterada, não pode haver santidade. A graça foi manifestada, pois nós só podemos ter uma vida santa por causa da epifania, que é a manifestação clara da graça de Deus. A graça manifestada tem a sua própria pedagogia. Ela nos educa para renegarmos o mal, a falsa doutrina e a falsa ética. Ela também nos ensina a praticarmos o bem, o correto relacionamento conosco mesmos, com o próximo e com Deus. 2. Bendita esperança. O objetivo da pedagogia da graça é aguardarmos a manifestação da glória de Cristo. Assim o cristão olha para trás e glorifica a Deus porque a graça o libertou da impiedade e das paixões mundanas. Olha para o presente e exalta a Deus porque tem uma correta relação consigo, com o próximo e com o próprio Deus. E olha para o futuro e se santifica porque vive na expectativa da epifania do seu grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Paulo chamou a epifania de glória de bendita. Paulo chamou a epifania da glória de bendita esperança, porque o que começa com graça termina com glória. Aleluia. 3. Viver em santidade. Paulo destacou 3 gloriosas verdades acerca da operação da graça. 1. O presente da graça. Não foi a cruz que produziu a graça, mas a graça que produziu a cruz. Jesus morreu não apenas para possibilitar a nossa salvação, mas para nos salvar. 2. O propósito duplo da graça, remir-nos do poder que nos faz pecar e, por meio da morte de Cristo, nos purificar para sermos um povo exclusivamente dele. O Senhor quer um povo limpo e exclusivo em santidade. 3. O resultado da graça. O cristão não é apenas capacitado para realizar boas obras, mas ter entusiasmo e paixão por fazê-las. Devemos viver intensamente para aquele que morreu por nós. A graça nos educa para uma nova disposição, um prazer para boas obras. No coração do Evangelho está a verdade de que somos perdoados e aceitos por Deus. Não por termos feito boas obras, mas a fim de que possamos fazê-las. As boas obras não são o fundamento de nossa aceitação, mas o seu fruto. Deus nos salvou para as boas obras e não por causa delas. A esperança é semelhante ao sol que lança as sombras para trás de nós, à proporção que marchamos ao seu encontro. D. L. Moody. Terceira parte, verdades urgentes. 1. Para serem ditas. O bom líder deve transmitir aquilo que ele sabe, sendo diligente nas comunicações espirituais ao rebanho de Deus. Assim, o pregador deve ser um instrumento da verdade divina, salientando ao seu rebanho a necessidade de ser negada a impiedade e as paixões mundanas para que se viva piedosamente. A comunicação também deveria ser para que aguardasse o retorno de Cristo. Deveriam, portanto, santificar-se para o juízo, que terá lugar na ocasião da segunda vinda do Senhor. Deveriam ser um povo verdadeiramente diferente quanto à santidade pessoal e quanto à vida altruísta com base no amor de Cristo de um para com os outros. 2. Para serem exortadas. As instruções dadas pelos pastores devem ser intensas e vigorosas, mas também positivas, pois devem incluir exortações à piedade e à bondade, ou seja, devem encorajar os cristãos a agirem na prática do bem. Para o líder, saber encorajar é um dom, e a Bíblia nos edifica e ajuda a encorajar os outros, revelando quem somos em Deus e o que é possível fazer para a sua glória. Assim, quando estamos com dificuldades em alguma situação, sabemos que nossos líderes estarão equipados para nos encorajar na luta pela santidade e pelas boas obras. O bom pastor também terá de reprovar o pecado, além de aprovar a retidão e as boas obras, pois sempre haverá muita coisa ruim a ser combatida no caminho da santidade. Assim, cada cristão deve realmente fazer oposição àquilo que deve combater. As Escrituras nos foram dadas como base da repreensão, visando a correção, a instrução na justiça e ao ensinamento da doutrina correta. 3.
para serem respeitadas. Como deveriam ser realizadas por Tito a comunicação e a exortação na igreja? Com toda a autoridade espiritual. A autoridade não é o mesmo que autoritarismo. Essa autoridade provinha do fato de que os bons pastores, em contraste com os falsos mestres, receberam sua comissão da parte do próprio Cristo. O autoritarismo provém do desejo pecaminoso de dominar sobre a vontade de outras pessoas. Então o pastor deveria tomar a iniciativa, não permitindo que o paganismo ou os falsos ensinamentos desviassem seu povo da verdade cristã. Por isso ninguém deveria desconsiderar ou desdenhar as comunicações e exortações de Tito à igreja. Ele deveria ser líder enérgico que se impusesse de modo a ser reconhecida a sua autoridade, a fim de que a sua mensagem fosse respeitada. A nossa aplicação pessoal nos diz: ser o padrão nas boas obras significa testemunhar com eficácia sobre a graça divina através da mensagem salvadora do Evangelho. Este é um dever de todo crente e não apenas de quem está revestido das responsabilidades da liderança. Aleluia!